Ezequiel 37, de 1 a 14. Eu vou convidar novamente a igreja a se colocar em pé, aqueles que podem, vamos ficar em pé. Nos diz assim a palavra do Senhor: veio sobre mim a mão do Senhor, ele me levou pelo Espírito do Senhor e me deixou no meio de um vale que estava cheio de ossos, e me fez andar ao redor deles. Eram muito numerosos na superfície do vale e estavam sequíssimos. Então me perguntou: filho do homem, acaso poderão reviver estes ossos? Respondi: Senhor Deus, tu o sabes. Disse-lhe ele: profetiza a estes ossos e dize-lhes: ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Deus a estes ossos: eis que farei entrar o Espírito em vós e vivereis. Porei tendões sobre vós, farei crescer carne sobre vós estenderei pele, e porei em vós o Espírito, e vivereis, e sabereis que eu sou o Senhor. Então profetizei segundo me fora ordenado. Enquanto eu profetizava, houve um ruído, um barulho de ossos que batiam contra ossos e se ajuntavam, cada osso ao seu osso. Olhei, e eis que havia tendões sobre eles, e cresceram as carnes, e se estendeu a pele sobre eles, mas não havia neles o Espírito. Então ele me disse: profetiza ao Espírito, profetiza ao Filho do Homem, e dize-lhe: assim diz o Senhor Deus: vem dos quatro ventos, ó Espírito, e assopra sobre estes mortos, para que vivam. Profetizei como ele me ordenara, e o Espírito entrou neles, e viveram, e se puseram em pé, um exército sobremodo numeroso. Então me disse: filho do homem, estes ossos são toda a casa de Israel. Eis que dizem: os nossos ossos se secaram, e pereceu a nossa esperança, estamos de todo exterminados. Portanto, profetiza e dize-lhes: assim diz o Senhor Deus: eis que abrirei a vossa sepultura, e vos farei sair dela ao povo meu, e vos trarei a terra de Israel. Sabereis que eu sou o Senhor, quando eu abrir a vossa sepultura, e vos fizer sair dela ao povo meu. Porei em vós o meu espírito, e vivereis, e vos estabelecerei na vossa própria terra. Então sabereis que eu, o Senhor, disse isto e o fiz, diz o Senhor. Oremos mais uma vez. Muito obrigado, Deus, por tudo que já aconteceu nessa noite. Também pela palavra do Senhor, porque quando a lemos, recebemos do Senhor tudo aquilo que precisamos. E o Senhor sabe das nossas carências, nossas limitações. Por isso continua com teu Santo Espírito a aplicar as tuas verdades na nossa vida, e que saiamos daqui revigorados, cheios do Espírito do Senhor, para as batalhas do dia a dia. Oramos em nome de Jesus. Amém. Podem sentar. Eu falava de manhã com os jovens sobre algumas razões para o declínio espiritual do povo de Deus. Na verdade, 5 razões para o declínio espiritual de Israel. E é interessante que essas razões não aconteceram somente num período específico da história de Israel. Em diversos momentos, e se trouxermos para os nossos dias, elas continuam presentes. Vou citar rapidamente quais são essas razões. Primeira delas, a desobediência a Deus. Sempre quando o povo de Deus desobedecia ao Senhor, Deus mandava problemas, Deus disciplina, porque Ele ama o seu povo. Todo aquele que ama alguém, disciplina este alguém. A disciplina tem que ser feita sempre com amor, é verdade, mas a disciplina é importante para os nossos dias, para a nossa vida. Então a primeira razão para o declínio espiritual de Israel é a desobediência. A segunda, a idolatria. E falávamos na classe de que idolatria não é apenas adorar imagens, crer em outros deuses, mas ter ídolos no nosso coração, ter coisas, pessoas no lugar de Deus. E eu falava para o jovem
Talvez um dos grandes ídolos hoje do jovem chama-se celular. Quantos jovens não estão preocupados com as coisas de Deus, com a palavra de Deus, mas não perdem em estar aí, né? O tempo todo ficam, quem sabe, no Facebook, no WhatsApp. Isso pode ser útil, sim, é verdade, até mesmo para falar do amor de Deus. Mas há pessoas idolatrando, colocando o celular acima de Deus. E outras coisas mais, é verdade. Outra razão para o declínio espiritual da igreja: união ilícita, julgo desigual. É um outro problema. Deus não se agrada, Deus não tem honra nisso, Deus não tem parte nisso. O julgo desigual é um problema muito sério. Quarto ponto: não ouvir os seus líderes, não dar ouvidos aos líderes. E aqui podemos pensar nos líderes espirituais, assim como também os líderes dos pais, os líderes da família, que também são líderes espirituais. Quando o povo de Deus não ouvia os seus líderes, o povo caía em declínio. E uma última razão: não ter intimidade com Deus, não conhecer a Deus. Talvez você pergunte, mas isso foi escrito para que tempo? Em qual momento? Em diversos momentos da história do povo de Deus, inclusive hoje, nos nossos dias, isso ainda tem acontecido na nossa vida. Nós temos que ficar atentos para não cair num terrível declínio espiritual através desses erros. Eu fiquei sabendo nessa semana uma notícia muito triste com respeito a um movimento considerado, pelo menos até algum tempo atrás, era considerado evangélico, mas o seu líder resolveu pregar ideias esquisitas, contrárias à palavra de Deus. A tese principal desse líder, até muito famoso, muito conhecido, é de que Deus é sempre amor. Deus não pode ser outra coisa senão amor. Então, Deus não é aquele que disciplina. O povo de Deus pode fazer o que ele quiser, que Deus vai sempre ter graça, misericórdia e tudo bem. É aquele Deus que muitos pais são hoje, passa a mão na cabeça do filho e acham bonito tudo que o filho faz. E não corrige o filho. Não é essa a visão de Deus, a visão bíblica de Deus. Mas esse líder espiritual de uma das igrejas grandes aí de São Paulo, ele inventou essa teoria, aliás, pegou dos americanos, como sempre. E a tese dele é que se Deus souber de uma desgraça, ele impede essa desgraça. Então, em outras palavras, Deus não sabia que aconteceria o tsunami no Japão, porque se ele soubesse, ele impediria. Deus não sabia que aconteceria o terremoto no Chile, como foi essa semana, porque se ele soubesse, ele impediria. Ou seja, na visão desse líder, Deus não é soberano, Deus não está no controle de todas as coisas. Cada um faz aquilo que bem entende. Sabe qual é o resultado da igreja dele? Nessa semana eu fiquei sabendo que os jovens e membros da igreja, num acampamento, pararam no posto de gasolina, esses Graal e outros mais, compraram bebidas e encheram de bebida os seus acampamentos, para desonrar o nome do Senhor. Não era um momento com Deus. Também tem acontecido casamentos desfeitos demais nessa igreja, porque Deus não está de acordo com aquilo que está sendo ensinado. E mais um outro problema: até mesmo um casamento homossexual foi feito às escuras, às escondidas nesta igreja. Declínio do movimento evangélico. Por quê? Porque o pecado tem sido tratado como algo interessante, bonito. Não é tão problema assim. Pecadinho apenas, uma mentirinha aqui, uma atitude, uma bebidinha aqui. Quem sabe é só um copo de cerveja. O problema é que a Bíblia diz: um abismo chama outro abismo. E nós perdemos o controle da situação e Satanás acaba com a nossa vida porque ele vem para matar, roubar e destruir. O declínio da igreja é visto, e não só no nosso tempo, mas também no tempo de Ezequiel, do profeta Ezequiel. Ezequiel era filho de um sacerdote Buzi, e ele foi levado ao cativeiro no ano 587 a.C. Nabucodonosor leva no cativeiro, ou para o cativeiro, Ezequiel, e ele tinha apenas 25 anos quando estava ali. E Deus falou com aquele jovem, Deus separou aquele jovem, porque Deus sabe que através daquele jovem, muitas coisas boas poderiam acontecer. Deus chama os jovens, Deus quer te chamar, jovem, para um ministério. Deus quer te chamar para uma intimidade com Ele.
E Ezequiel passou a ser profeta do Senhor no meio do exílio, no meio da Babilônia. Interessante que ele vai separar o seu livro. O livro de Ezequiel pode ser separado em duas partes. Os 32 primeiros capítulos vão falar do juízo de Deus sobre o pecado e sobre o pecador. Aquela história de que Deus ama o pecador e odeia o pecado é enganosa. Porque quem vai para o inferno não é o pecado, é o pecador. Deus odeia o pecador, ele é santo. E ele requer da igreja uma vida em santidade. É isso que nós encontramos na palavra de Deus. Sem santidade ninguém verá o Senhor. Foi por causa da santidade que Jesus morreu no nosso lugar. Para que nós, imperfeitos, impuros, pudéssemos nos aproximar do Deus grandioso, do Deus santo, do Deus tremendo. É verdade que nós não temos acesso livre a Deus senão através daquilo que Jesus fez por nós na cruz. Mas Deus não aceita o pecado nele e no seu povo. Por isso os 32 primeiros capítulos de Ezequiel foram escritos para que o povo de Deus se arrependesse dos seus pecados. Para que o povo de Deus pudesse voltar os olhos ao Senhor, corrigir o seu caminho e caminhar de acordo com a luz de Deus. E depois, a segunda parte do livro, os 16 últimos capítulos, falam de esperança, de restauração. Deus quer restaurar o seu povo, mesmo que o seu povo tenha cometido erros absurdos, pecados absurdos. Deus é um Deus que restaura e Ele quer fazer grandes coisas na vida do seu povo. Eu queria compartilhar então, baseado nesse texto, a seguinte lição: passando pelo vale da morte. Porque Ezequiel, ele andou por esse vale. O verso 1 diz isso. Veio sobre mim a mão do Senhor e me levou, o Espírito do Senhor, e me deixou no meio de um vale que estava cheio de ossos, de morte. E aqui é a representação não somente da igreja, mas do próprio mundo, podre de pecado, cheio de morte. A Bíblia diz que o salário do pecado gera a morte. E Ezequiel é levado então para esse lugar, esse vale de morte. Mas algumas coisas aprendemos com Ezequiel, ou com esse texto. A primeira delas é que no vale da morte há aqueles que estão completamente secos. Ou na linguagem usada por Ezequiel, sequíssimos. Ele diz isso. Aqueles ossos estavam sequíssimos. E a pergunta que eu quero fazer para você é: como está a sua vida espiritual? Como está a sua relação com Deus? Como está a sua vida? Está seca ou cheia de vida? Cheia de amor, cheia de paz, de longanimidade, benignidade, fé, mansidão, domínio próprio? Toda aquela parte ou aquelas partes do fruto do Espírito. É isso que está reinando no nosso coração? Ou quem sabe são as concupiscências, os desejos fortes da carne, conforme Paulo coloca aos Gálatas no capítulo 5. Como está a sua vida com Deus? Será que você também não é aquele, ou não faz parte desse grupo do vale dos ossos secos? O verso 1 diz então que aquele vale estava repleto de ossos. Interessante, Deus faz ele andar por aquele local. Verso 2, e me fez andar ao redor deles. Eram muito numerosos na superfície do vale e estavam sequíssimos. Não tinham mais nada de vida. Uma expressão para mostrar que aqueles ossos estavam ali há muito tempo. Que não havia mais esperança nem de ressurreição. Porque alguns foram ressurretos da morte, mas não tanto tempo assim. Não pior do que a decomposição, ou na decomposição, já na fase final de decomposição. Não havia esperança de vida mais naqueles ossos. E este é o quadro do povo de Deus no tempo de Ezequiel. Vejam bem, esse texto não foi escrito para incrédulos, esse texto foi escrito para a igreja. A igreja estava seca sem Deus. A igreja não tinha vida com Deus. A igreja estava sequíssima. Porque desprezou a ordem de Deus, desprezou a vida do Senhor. Isso não é diferente do tempo de Ezequiel para o nosso tempo. Como falta vida no nosso meio. Como falta desejo de buscar o Senhor. Como falta desejo de estar com Deus em comunhão. É o mesmo momento que Ezequiel passou, nós estamos vivendo hoje também. Aliás, antes de Ezequiel,
O povo de Deus já estava enfrentando esse problema. Quando você abre em Isaías 11, Deus chega, através do profeta Isaías, Deus chega para Acás e usa uma expressão muito interessante, dizendo a raiz de Jessé, mostrando que ele não ia chamar o terrível rei Acás como descendente de Davi, porque Davi é o representante de intimidade com Deus, de vida. Mas o Davi, antes de se tornar rei, antes de ser ungido, ele nem era conhecido, era a raiz de Jessé. Como a gente precisa buscar a vida no Senhor, porque a sequidão muitas vezes faz parte da nossa vida espiritual. Verso de número 3 desse texto de Ezequiel diz assim: então me perguntou, filho do homem, acaso poderão reviver estes ossos? E ele respondeu, Senhor Deus, Yahvé Criador, Yahvé majestoso Criador, o Senhor que domina sobre todas as coisas, o Senhor sabe. Somente o Senhor sabe. Na cabeça de Ezequiel, com certeza não havia condições daqueles ossos reviverem. Mas para Deus não há impossíveis. E quando Paulo escreve aos Romanos, olha só o que ele diz em Romanos 4,17, que Deus vivifica os mortos e chama à existência aquele que não existe. O plano de Deus é vivificar os mortos. Então, se você faz parte desses ossos secos, Deus quer te dar vida. Deus quer te dar vida abundante, porque o diabo veio para matar, roubar e destruir a sua vida. Mas Deus tem vida abundante para te dar. E no verso 3, Ezequiel coloca isso diante de Deus. Senhor, o Senhor sabe. O Senhor é o único que sabe se é possível voltar a ter vida. Algumas coisas são importantes aqui nesse episódio, nessa visão que Ezequiel tem. A primeira delas é que o cadáver em decomposição era humilhante para um judeu. Um cadáver em decomposição, ele representava uma quebra de contrato. Se alguém não cumprisse com as normas de um contrato, ele morria e o seu corpo não podia ser enterrado. Para que as aves comessem a carne apodrecida, para que as pessoas passassem por ali e pudessem ver, este homem não cumpriu as normas, não cumpriu as regras, quebrou o contrato. Para o judeu era vergonhoso não ser enterrado. Havia todo um ritual de enfaixar, de passar perfume, de embalsamar o corpo. Mas aqueles corpos não passaram por esse ritual religioso. Possivelmente, o texto aqui está se referindo ao próprio exército de Israel. Milhares de soldados que foram mortos e seus corpos foram deixados pelos vales. Porque o povo de Deus desobedeceu ao Senhor e viveu em morte ou buscou a morte no Senhor. É significativo de que Deus avisou que isso aconteceria. Quando você abre em Deuteronômio capítulo 28, você vai encontrar as orientações de Moisés dizendo que se o povo se afastar dessa palavra, se o povo não obedecer à Bíblia, a palavra do Senhor, eles virarão cadáver e as aves vão comer a carne apodrecida. Moisés já dizia isso lá no deserto, um pouco antes de falecer. Jeremias disse isso em Jeremias 34:20, falando a mesma palavra de Moisés. Se nós não nos arrependermos, se nós não buscarmos a vida do Senhor, nós seremos como carne apodrecida para as aves. E mesmo assim o povo não deu ouvidos. Deus avisa sempre, mas o povo não dá ouvidos. Se você olhar para o livro do Apocalipse, 7 trombetas são tocadas. E essas 7 trombetas, elas representam, aliás, 6 delas, representam tudo que tem acontecido nos nossos dias. Tudo que já aconteceu desde a subida de Jesus aos céus. O povo de Deus está ouvindo tocar essas trombetas. Quer uma delas? A corrupção é pouca no nosso dia? Ou você está achando que está tudo bem no Brasil? Que não tem corrupção? Uma das trombetas tem tudo a ver com corrupção. E Deus está avisando, volte-se para mim. Mas infelizmente as pessoas não dão ouvidos. E vão morrendo sem a vida do Senhor, sem as bênçãos do Senhor. Eu queria citar aqui um homem, Wesley Drow, ele diz assim: a fraqueza fatal da igreja moderna não é o seu conceito sobre oração, mas a sua prática, ou deveríamos dizer, a ausência da sua prática.
A fraqueza da igreja moderna é o quê? Não ter vida com Deus. É difícil de achar alguém que tem vida com Deus. É difícil de achar alguém que ame orar ao Senhor, que ame buscar ao Senhor. Esse talvez seja o grande problema da igreja. Completamente seca, completamente morta nos nossos dias, assim como no tempo de Ezequiel. Mas há um outro grupo aqui. Porque a partir do verso 4, Ezequiel diz que tem um grupo que está muito bonito, mas não tem vida do mesmo jeito. O verso 4 diz então que ele profetiza àqueles ossos, e aqueles ossos começam a ter vida. Começa a juntar nos ossos os tendões, depois a carne, depois a pele. Algumas coisas começam a acontecer. E aparentemente ficam bonitos novamente. Mas era só aparência. De repente a narrativa de Deus com Ezequiel é interrompida, dizendo: eles não têm fôlego de vida, eles estão mortos. Este grupo representa talvez muitos de nós, que tem aparência tão bonita, que parece tão temente a Deus, que parece viver numa caminhada, numa pegada tão séria com Deus, mas na intimidade não tem vida, não tem nada para acrescentar na vida de ninguém. O verso 6 é interessante, segundo um autor, um comentarista, Daniel Bult. Vejam o que diz o verso 6. Porei tendões sobre vós, farei crescer carne sobre vós estenderei peles, e porei em vós o espírito e vivereis. Essa sequência, segundo esse comentarista, na verdade, é claro que é uma sequência lógica de restauração, do contrário da decomposição. Mas o que tem de propósito aqui é que o que Deus quer fazer não é somente a vida física. O que Deus quer fazer conosco é uma restauração total, uma vida espiritual reavivada, reanimada, cheia de vida, cheia de amor, cheia de paz e de alegria. Talvez nunca as pessoas estão ou tenham se preocupado tanto, ou estão se preocupando tanto com o corpo. Nós estamos vivendo no momento do culto ao corpo. Todo mundo quer emagrecer, todo mundo quer ficar bonito, todo mundo quer usar isso, usar aquilo, academia para deixar bombado, para deixar malhado. Mas são poucos que estão buscando a vida verdadeira. Nós estamos cansados de ir, nós pastores, estamos cansados de ir em hospitais e encontrar jovens sarados, malhados, morrendo com um problema sério. E do que adiantou tanto tempo de academia? E o que adiantou tanta beleza? Não que seja ruim você, aliás, pelo contrário, você deve se cuidar. Se você tem tempo, se você tem condições, malhe mesmo. Cuide do seu físico, isso é muito importante. Mas do que adianta ganhar tanta beleza, tantas coisas, tantos relacionamentos e namoros, isso e aquilo, e perder a vida? Sem Deus não há vida, sem Deus não há nada para fazer. A palavra de Deus diz isso. E se Deus te pedir conta, será que você está preparado para se encontrar com o Senhor? O que Deus quer é restaurar a relação total. O que Deus quer é dar vida novamente. O que Deus quer é trazer aí o Espírito de Deus. Porque sem o Espírito de Deus não há vida. O que ele diz, a profecia tem que ser: o Espírito de Deus é que vai dar vida. Porque foi o Espírito de Deus que criou todas as coisas. Lembram Gênesis 1? Deus dava ordem, o Deus Pai dava ordem. E era o Espírito de Deus que dava forma às coisas. E quando Deus fez o homem, o boneco de barro, Deus vai e sopra o seu próprio Espírito nas narinas daquele homem. E aí ele passa a ter vida. Sem o Espírito de Deus não dá para ter vida. Interessante que o Senhor Jesus, na sua caminhada terrena, ele encontrou um grupo de homens que pareciam tão bons, tão com a vida espiritual tão abençoada. Não é isso? Os religiosos da época de Jesus, os fariseus. E a palavra usada por Jesus a eles é: eles são sepulcros caiados. Por fora eles são lindos, maravilhosos. Aqueles sepulcros mais belos do cemitério. Mas por dentro a morte, a podridão. Porque não tem vida com o Senhor.
Do que adianta você ter aparência apenas e não ter vida com o Senhor? Uns são totalmente secos, outros são aparentemente saudáveis, mas estão doentes, estão mortos. Aliás, a palavra de Deus mostra isso para a gente. Quando Jesus escreve, ou pede para João escrever a carta a Laodiceia, lá no livro do Apocalipse, a carta à igreja de Laodiceia diz claramente isso. Você acha que é rico, que está bem, mas na verdade você está pobre, cego e nu. A igreja de Laodiceia vivia de aparências. E o que Deus queria daquela igreja era intimidade com eles. Se eu tocar, se eu bater a porta, alguém ouvir e abrir, eu entrarei e cearei com você. É essa a mensagem para os crentes de Laodiceia. É essa a mensagem de Deus para nós hoje. Ele quer ter intimidade conosco. Ele quer falar coisas grandiosas. Ele quer revelar coisas tremendas para nós. Ele quer dirigir a nossa vida e fazer com que tenhamos a plena alegria em todas as áreas da vida. Mas como temos um coração endurecido e como preferimos aquilo que não é do Senhor? Como preferimos as maldições e não as bênçãos? O Senhor Jesus certa vez encontra uma figueira e que aparentava ter muitos frutos, uma figueira belíssima, as suas flores, as suas plantas ou folhas belíssimas. E quando o Senhor Jesus se aproxima, ele vê que não tem frutos. Na verdade ele sabia. É o último milagre que Jesus faz no livro de Marcos. E o que Jesus faz? Ele amaldiçoa aquela figueira. Aí alguns entram em parafuso, mas por que Jesus fez isso? Não era tempo de frutos. Em outras palavras, o ensinamento de Jesus não era tempo de frutos, então ela não podia parecer ter fruto. Uma coisa que mais irrita a Deus é a hipocrisia. É aquele que parece, mas não é. É aquele que parece viver ao lado do Senhor, mas na verdade não tem nada a ver com Deus. Aquele que se preocupa tanto em fazer coisas tão bonitas até às vezes no culto, mas não tem vida com Deus, não tem intimidade com Deus, não segue a palavra do Senhor, não tem desejo de orar ao Senhor. Isso irrita o coração de Deus, a hipocrisia. O que falta na vida da igreja é a sinceridade com Deus. O que falta no meio evangélico hoje é se levantar como alguém que pode ser canal de bênção para milhares e milhares de pessoas. É alguém que tem uma palavra de esperança e de vida a esse mundo podre, cheio de pecado e de problemas. O que Deus quer da igreja é que a igreja não aparente apenas, não tenha somente aparência de vida, mas que essa vida seja real, seja verdadeira. Mas o que vemos na igreja? Um desânimo total. O que vemos no coração de muitos crentes, principalmente daqueles que são mais jovens, é um desânimo total. Não há ânimo para as coisas de Deus, não há ânimo para tocar num grupo de louvor, não há ânimo para tocar na orquestra, não há ânimo para fazer a obra do Senhor, não há ânimo para evangelização. E eu não sei se você sabe, mas como nós somos entusiásticos ou entusiasmados para as coisas do mundo. Quantos são os jovens que estavam doidos para conseguir o ingresso no Rock in Rio esse final de semana? Esgotou rapidinho. Porque para o Rock in Rio está todo mundo querendo ir. Quantos são aqueles jovens, aquelas pessoas que estão interessadas em ir para um campo de futebol, ver o seu time jogar? Mas interesse para vir à casa do Senhor, de novo. Para quê? Na escola dominical? O que eu vou fazer lá? Há um desânimo, uma apatia espiritual no coração de muita gente. E eu não sei se você sabe uma curiosidade muito interessante. Por acaso você sabe de onde vem a palavra entusiasmo? A palavra entusiasmo é uma palavra grega, que provém de entel. Tel é Deus. Entusiasmo só existe em Deus. Fora de Deus não há entusiasmo. Fora de Deus há engano no coração. Portanto, quando você acha que está levando vantagem de ir para aquela balada, para ir para um motel com seu namorado e namorada, para fazer as coisas que o mundo faz normalmente, você está trazendo maldição para a sua vida. Você não está trazendo alegria e vida. Isso não é entusiasmo, porque não há entusiasmo sem a pessoa do Senhor. Entel
Só Deus é aquele que traz vida. É só Deus que pode restaurar o nosso coração diante de um momento triste, do luto, da dor, da enfermidade de um querido nosso. É só Deus que pode fortalecer a gente nos momentos mais difíceis da vida. É só Deus que pode fortalecer aqueles que estão perdendo o emprego, aqueles que estão perdendo coisas, sonhos e tantas coisas por conta da violência do mundo, das crises que o mundo tem colocado para a gente. Ainda dentro disso, o reverendo Ronaldo Lidório, missionário, fez um trabalho magnífico na África, levando milhares de pessoas para o Senhor, abrindo diversas igrejas, numa tribo que nunca tinha visto um homem branco. O reverendo Ronaldo Lidório, um jovem, voltou ao Brasil para se tratar de uma tuberculose óssea, de 24 malárias e de envenenamento da família inteira. Mas dedicou toda a sua vida ali ao Senhor. E ele conta que, quando chegou ao Brasil, convidaram ele para conferências missionárias na igreja. E ele chegou numa dessas conferências, e o grupo de louvor foi à frente, todo bonito. E ele ainda conta no seu livro, muito interessante. O grupo de louvor belíssimo. Os jovens muito bem vestidos, tênis de marca, roupa de marca, tudo muito belo. E foram entoar uma canção ao Senhor. O Espírito de Deus está aqui, operando em nossos corações, trazendo sua vida e poder, ministrando sua graça e amor. Os feridos de alma são curados, os cativos e oprimidos livres são. Os enfermos e doentes são sarados, pois o Espírito de Deus está aqui. E o reverendo Ronaldo Lidório, quando pegou a palavra, ele ficou pensando, o que eu vou falar? Esses jovens estão cantando isso assim, achando que é tudo isso mesmo? Que o Espírito de Deus está aqui, mas cadê o jovem para ir lá no hospital e ver essa cura sendo ministrada no coração de milhares de pessoas? Daquele pai que está vendo seu filho morrer no leito de enfermidade. Cadê aquele jovem que, em vez de somente tocar no louvor, está pregando o Evangelho e libertando os cativos e oprimidos? É muito fácil cantar, mas não é isso que Deus espera da igreja. Louvor qualquer incrédulo pode fazer, até o diabo louva ao Senhor. Porque louvor é declarar que Ele é Senhor de todas as coisas. O que Deus espera da gente é que o nosso louvor vire adoração, vire entrega de vida, entrega dos sonhos, de tudo que nós somos e temos, tudo pertence a Ele. Ele morreu por nós na cruz. É isso que Deus espera da igreja. Não uma vida de aparência apenas, mas uma vida que caminha ao lado do Senhor, para fazer diferença nesse mundo de trevas. Nós somos totalmente representantes do Senhor na terra. Enquanto o mundo faz as coisas absurdas do pecado, nós como igreja temos que procurar viver em santidade. Temos que procurar fazer a vontade do Senhor. Uma última lição que o texto nos dá. Como é que você está caminhando pelo vale do mundo, pelo vale da morte? Eu gostaria de que todos nós, esse é um desafio a começar de mim, que estou pregando, que estou falando. Mas eu gostaria que Deus nos desse a graça de todos nós caminharmos pelo vale da morte como caminhou Ezequiel. Da mesma maneira como Ezequiel caminhou. Porque há coisas sensacionais, maravilhosas no texto. A partir do verso 1, veio sobre mim a mão do Senhor. A pergunta que fica é, será que você está sendo guiado pela mão de Deus? Ou você é guiado pelos seus próprios impulsos do coração? Seu tremendo coração enganoso? A mão do Senhor veio sobre ele para guiá-lo nesse vale da morte. É o que Deus quer fazer com você, comigo, com toda a igreja. Ele quer guiar a igreja. Ele quer derramar sobre nós essa mão bendita, maravilhosa, que guarda, que criou todas as coisas e que nos guarda diante dos problemas da vida. Veio sobre mim a mão do Senhor, indica intimidade com Deus, indica levar Deus a sério. Indica ser cheio do Espírito de Deus, é ter Deus guiando a nossa vida. Há um texto que eu também compartilhei pela manhã com jovens, que está em Juízes 17, verso 6. O texto diz assim, que naquela época não havia rei, e cada um fazia o que bem achava melhor. Há algum rei na sua vida, no seu coração? Ou você está fazendo o que acha melhor? Era este o quadro do povo de Deus. E o resultado foi derrotas, derrotas, derrotas.
Quando eu faço o que eu acho melhor, eu sempre me dou mal. Sempre dá errado. Mas quando eu faço aquilo que Deus quer, tudo dá certo. Há um outro texto de Jeremias, no capítulo 10, 23, que diz que não pertence ao homem o seu caminhar, e nem ao que caminho dirigir os seus passos. A mesma coisa disse Pedro, dizendo que nós somos propriedade exclusiva do Senhor. O seu corpo não é seu. Faça uso dele para a glória do Senhor. A sua vida, os seus sonhos, nada é seu. O seu trabalho não é seu. Se Deus não te sustentar no trabalho, você perde o emprego. Ainda mais nessa crise terrível que nós estamos vivendo. Se Deus não te der saúde, você não tem saúde para fazer nada. Tudo pertence a Ele, tudo é para a glória dEle. Foi criado por Ele, para Ele, e para Ele sempre deve ser usado. Nós somos propriedade exclusiva de Deus. Portanto, eu não posso fazer o que eu quiser do meu corpo. O corpo é do Senhor e tem que ser colocado para a glória do Senhor. Ezequiel, verso 4, ele profetiza. No verso 4 aparece essa expressão, profetizei segundo a ordem de Deus. No verso 10, ele profetiza novamente. No verso 9, ele está profetizando. Em outras palavras, ele prega o evangelho àqueles que estão mortos. Aqueles ossos mortos, ele está pregando a palavra do Senhor. Porque é só a palavra de Deus que pode trazer vida nos corações. Nós convivemos com milhares de pessoas desesperadas, cheias de morte. Pessoas angustiadas, sem saber lidar com o filho. Ou quem sabe com filhos nas drogas. Pessoas que estão perdendo tudo, perdendo seus sonhos, suas empresas. A única coisa que pode trazer vida é a palavra do Senhor. Profetize essa palavra. O povo de Deus precisa entender que essa palavra é poderosa para mudar o coração. Essa palavra é poderosa para mudar uma nação. Todos os países bem-sucedidos na Europa, todos os países colonizados como Estados Unidos e Canadá, foi a palavra de Deus que fez isso. A Constituição americana está fundamentada na Constituição da Igreja Presbiteriana do Brasil, na Assembleia de Westminster, feita lá na Inglaterra. Fundamento na Bíblia. A Bíblia transforma nações, a Bíblia transforma todas as coisas. E se nós queremos fazer um mundo melhor, nós precisamos viver essa Bíblia e anunciá-la a todas as nações sempre. Verso 11, estou terminando. Verso 11 diz, então me disse, filho do homem, estes ossos são toda a casa de Israel. Eis que dizem, os nossos ossos se secaram e pereceu a nossa esperança. Estamos de todo destruídos ou exterminados. Deus quer restaurar sua vida. Deus quer restaurar a igreja. Deus quer restaurar sua família. Deus quer restaurar seus sonhos. Deus quer restaurar o nosso país. Deus quer fazer grandes coisas. Mas enquanto a igreja viver de aparência e não buscar a vida no Senhor, e não anunciar essa palavra poderosa, e não ter intimidade com o Senhor, a morte será uma realidade sempre ao nosso redor. E a tarefa de Deus é que a igreja traga vida aos que estão mortos. No vale de ossos secos pode haver vida sim. Mesmo aqueles vales, aqueles ossos mais secos, pode haver vida. Eu queria terminar falando de coisas assim muito rápidas. Jonathan Edwards, ele passava dias e noites em comunhão com Deus. Dias inteiros e noites inteiras em comunhão com Deus. Foi considerado o grande pregador do seu tempo. Um homem que levou milhares de pessoas aos pés de Jesus. João Calvino, o reformador João Calvino, ele gastou a maior parte da sua escritura ou da sua instituta para falar de oração, da importância de orarmos ao Senhor e de confiarmos nesse Deus. John Knox, o fundador da Igreja Presbiteriana na Escócia, era aquele homem que orava e que a rainha morria de medo da sua oração, porque a oração de John Knox é, dá-me a Escócia, senão eu morro, Senhor. Eu creio que essa tem que ser a nossa oração. Dá, Senhor, aquele meu filho, senão eu vou morrer. Eu não consigo viver e saber que o meu filho vai para o inferno se ele morrer agora. Porque Deus não tem netos. Alguém já disse isso. Deus não tem netos, Deus tem filho. Se o seu filho não se entregar a Jesus, ele vai para o inferno se morrer sem Cristo. Deus não tem netos, Deus só tem filhos. Senhor,
Dá-me o Brasil, senão eu morro. Esse tem que ser o clamor da igreja. O mesmo fez John Hyde na Índia. Senhor, dá-me a Índia, senão eu morro. E levou milhares de pessoas para o Senhor Jesus. Falta acreditarmos de que Deus pode fazer essa diferença, de que Deus responde a oração e de que o clamor toca o coração de Deus. Falta a igreja acreditar de que nós temos um Deus todo-poderoso, o Criador do universo. O Deus que nos fez para sua honra, glória e louvor. E eu queria então dizer à igreja, assim como já fiz nessa semana, e esse recado é para o jovem. Jovem, você está convocado, é claro, se você tiver interesse. Se não tiver, não precisa nem aparecer. Mas você está convocado para uma reunião de oração todo sábado às 18 horas. Porque nós fizemos algumas listas. E a igreja tem 107 jovens. 107 jovens. Só 10 mais ou menos que vem nas programações. 10, 15, 20. 107 jovens que estão fazendo sei lá o quê. Com algumas exceções, existem alguns fora do país. Mas o que esses jovens estão fazendo se não estão na casa do Senhor? Louvando, amando, trazendo gente para ouvir o Senhor. Nós temos 107 jovens para clamar ao Senhor e falar: Senhor, dá-me esses 107 jovens, senão eu morro. Eu não vou viver sem eles aqui na casa do Senhor. Para piorar essa lista, em 2012, 2013, eu fiz uma outra lista com o nosso irmão Marcos, que está lá na África. E nós temos jovens afastados, que não estão nessa lista de 107, jovens que já saíram da igreja, que estão no mundão fazendo qualquer outra coisa. Passa de 90 nomes. E eu também não estou contando aqui os jovens casais. Eu creio que é motivo de lamento, de choro, de clamor. Senhor, dá-me os adolescentes, dá-me as crianças, dá-me o jovem. Senhor, dá as pessoas que já são do Senhor, que não foram criadas para povoar o inferno, mas foram feitos para a glória e honra do teu nome. Portanto, se você tem interesse, eu convido a igreja ou ao jovem para que se una a gente. Todo sábado, 18 horas, nós estaremos aqui chorando, lamentando, clamando, mas confiando de que Deus é aquele que responde à oração. E que Deus vai fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos. Que Deus assim nos ajude, nos abençoe. A sermos como Ezequiel. Temos intimidade com Deus, direção na vida, direção do próprio Deus na vida, pregação da palavra de Deus. E que os ossos secos passem a ter vida. E vida abundante, a vida que Cristo tem para dar. Que Deus assim nos ajude e nos abençoe. Amém.